Meus caríssimos irmãos e irmãs, no domingo passado, o Evangelho colocava para nós as condições apontadas por Jesus para que possamos ser seus discípulos. E ele nos dizia no Evangelho, apontava para nós as condições: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí Jesus colocava as condições necessárias para aquele que quiser ser o seu discípulo. Hoje, no Evangelho que nós ouvimos, Jesus está nos dando aí normas para ajudarmos aqueles que podem também ser seus discípulos. E um modo indicado por Jesus é a correção fraterna. Jesus nos disse aí: se o teu irmão pecar contra ti, conversa com ele em particular. Se te atender, terás ganho o teu irmão. Se não te atender, toma mais uma ou duas pessoas que sirvam como testemunha. Se nem assim ele atender, comunica à igreja. E se não atender nem à igreja, seja considerado um pagão, um pecador público. Esta é a norma que Jesus dá para exercermos desta correção, a fim de desviar o nosso irmão que está entrando no caminho do mal e orientá-lo para o caminho do bem, para poder ele também se colocar seguindo Jesus. Nós, meus irmãos e irmãs, nós resumimos a nossa atitude de vida cristã em procurar não fazer o mal. Mas o mais importante é fazer sempre o bem. Somos chamados a fazer sempre o bem. O cristão não é aquele que não faz o mal. O cristão é aquele que faz o bem, pois ele se espelha no exemplo de Jesus, do qual o Evangelho diz: Jesus passou a vida fazendo o bem. Nós muitas vezes nos refugiamos nessa atitude de procurar evitar o mal, descuidando de fazer o bem. E no entanto, é tão grave fazer o mal como deixar de fazer o bem. E é isso que Jesus nos aponta veladamente no Evangelho de hoje. Corrigir aquele que erra é uma obra de misericórdia. No livro, no catecismo, estão lá as obras de misericórdia. São 14, corporais e espirituais. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus e outras, são obras de misericórdia corporais. Já instruir os ignorantes, corrigir os que erram, dar bons conselhos, são obras de misericórdia espirituais, apontadas todas elas pela palavra de Deus. E nós somos chamados a exercer esse dever, fazer a obra de misericórdia espiritual, de corrigir aquele que erra. Nós sabemos que em nós, por graça de Deus, há sempre mais fraqueza do que maldade. Todo ser humano é radicalmente bom. Todas as criaturas são filhos de Deus, e o Filho de Deus é radicalmente bom. Nenhuma criatura, sendo filho de Deus, pode ser intrinsecamente má. Aqueles que nós chamamos de maus, de violentos, de dados aos vícios e entregues às paixões, são gente que não foi suficientemente amada, foi gente que não teve berço, foi gente que não experimentou o calor de uma família sadia. No fundo de toda violência, no fundo de todo desamor, existe sempre uma carência de amor. Nós não podemos nos refugiar na omissão. Se nós pudéssemos avaliar quanto vale uma palavra boa, quanto pode uma mão estendida para alguém que está se afundando no vício, e nós podemos ajudar com uma simples palavra, com um gesto amigo,
com interesse fraterno. Nós nos omitimos e muitas vezes nos tornamos responsáveis pela ruína do nosso irmão. Não tem direito de criticar, nem tem direito, muito menos, de condenar quem não teve interesse de ajudar, quem não teve amor suficiente para aconselhar. Corrigir os que erram é uma obra meritória. Nós ouvimos a palavra de Deus: aquele que desvia seu irmão do caminho do mal, salvará a sua própria alma. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós não podemos responder como Caim respondeu a Deus depois de ter assassinado seu irmão. Deus lhe perguntou: onde está o seu irmão? E Caim sacudiu os ombros, dizendo: porventura eu sou guarda do meu irmão? Todos nós somos responsáveis pelo nosso irmão. Todos nós somos guardas dos nossos irmãos. Não podemos lavar as mãos como Pilatos na condenação de Jesus, e nem podemos, como o irmão do filho pródigo, protestar contra as festas que o pai fez ao receber o filho rebelde que voltava buscando novamente o carinho do pai e o calor da sua família. Corrigir os que erram é contar com a força da graça de Deus. Nós temos que acreditar na força transformadora da graça de Deus. Não existe coração tão ressequido que não possa ser penetrado pela força da graça de Deus. Deus mesmo promete no livro santo: tirarei do vosso peito vosso coração de pedra, e no lugar colocarei um novo coração, um coração de carne, quer dizer, um coração sensível, um coração receptivo ao amor. Nós temos que contar com a força da graça. Para Deus não valem estas expressões tão correntes em nosso meio. Não adianta chorar o leite derramado. Árvore que nasce torta, morrerá torta. Não valem para Deus estas expressões. Seria negar a eficácia transformadora da graça de Deus. Como diz o Evangelho, Deus pode transformar pedras em filhos de Abraão. Pode muito mais transformar criaturas humanas em filhos seus, em filhos bem amados. Nós, meus irmãos, nos refugiamos em nosso comodismo para não nos comprometermos e nos fazemos omissos, e a nossa omissão nos tornará responsáveis diante de Deus. Ouvíamos na primeira proclamação o profeta falando em nome de Deus: se alguém não levar a palavra de Deus ao ímpio e o ímpio morrer, Deus pedirá contas da sua morte. Se a palavra for levada, ele a rejeitar, o dever está cumprido e a nossa vida está salva diante de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, as três mensagens da palavra de Deus nesta missa estão admiravelmente ligadas. No Evangelho, Jesus nos falou do dever da correção fraterna. Na primeira proclamação, o profeta nos falava e que Deus vai nos cobrar se nós não trabalharmos junto ao nosso irmão que se afasta do caminho de Deus. E na proclamação, na segunda, São Paulo nos diz que tudo isso é caridade, é fraternidade e é amor. Ajudar o próximo nas suas necessidades materiais é um aspecto belo da caridade, mas ajudar o irmão a conseguir a salvação eterna, esta é a suprema prova de caridade, a suprema demonstração de fraternidade e de amor.